Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Leu Mil e Uma Coisa. Eu sei que vocês estavam com saudade. Tem muito tempo que o podcast estava parado, mas agora a gente tá aqui, ó, em estúdio, em áudio, em vídeo bom, pra você aproveitar o máximo desse conteúdo, onde é um podcast que a gente fala sobre sociedade e cultura. E pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Leomil e aqui a gente trata de assuntos de interesse de todos vocês. Pra você levar pra sua roda de amigos, pra você conversar com seus amigos de trabalho, até dar alguns insights, né? E hoje, para estrear, vamos chamar de segunda temporada, né? Ou nova fase, estamos até com marca nova, né? Mas esse é um episódio que a gente vai tratar de um assunto que não tem como você rodar pela internet, não esbarrar nesse assunto, né? Acho que você fica lá uma hora lá rolando seu feed do Instagram, você vai aparecer com alguma informação. E na maioria das vezes é informação errada, é um mito que não deve ser levado para a frente. São pessoas despreparadas falando sobre isso, que é o famoso e famigerado TDAH. E olha, para falar sobre esse assunto, aí a gente trouxe uma especialista aqui, uma neuropsicóloga especializada em TDAH, Lúcia Ribeiro Mendes. Prazer. Olha, então agora vocês vão entender que TDAH, ele não é esse monstro todo. A gente vai desmistificar esse TDAH. Nem essa coisa engraçadinha. Nem essa coisa geniosa também, né? Então a gente vai entender. Não é isso que vocês estão vendo na internet. E antes de mais nada, eu preciso dar esse recado. Esse podcast está acontecendo nessa estrutura por causa do patrocínio do Descoor, do estúdio de podcast do Descoor, aqui em Belo Horizonte. E se você quer também patrocinar esse podcast, ou quer estar aqui comigo na bancada para a gente conversar sobre assuntos de interesse da sociedade, tem um formulário aqui na descrição desse podcast que é só preencher. Então vamos lá. Lúcia, primeira coisa que eu queria já levar é... TDAH, ele é uma coisa que o pessoal inventou agora, virou moda, ou é realmente uma coisa que a gente precisa ter essa atenção maior? O TDAH, apesar dele ser muito difundido com as redes sociais, ele foi muito difundido com as redes sociais, o primeiro registro do TDAH, ele aconteceu em 1775. Então, é um transtorno que ele é documentado pela medicina há muito tempo. Já rolou muita fake news, exaustivo falar. Cara, é impressionante. Eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço, eu acho que cai o olho até começa a sair sangue. Assim. Já rolou muita fake news de TDAH é uma doença inventada pela indústria farmacêutica? Não é, gente. O primeiro remédio inventado pela medicina para TDAH nem era exclusivamente para TDAH, mas descobriu-se que ele funcionava para as pessoas que tinham esse déficit de atenção. Foi inventado em 1940 e ele foi documentado pela primeira vez em 1775. Então, não tem como. Então, assim, uma coisa não bate com a outra. Então, não tem como. A gente pode dizer que você ouve falar muito em rede social porque houve uma profusão de rede social. As pessoas estão inundadas de rede social. A gente não tem como falar de qualquer coisa sem falar de rede social. Então, a gente vê muito o TDAH, mas a gente vê uma vulgarização muito grande desse tema. Então, a gente vê estudos científicos. Gente, por favor, se prendam a estudos científicos antes de você... parece uma coisa básica, né? Mas gente, ciência. Ciência não é fácil de fazer, gente. Se fosse fácil, não era... E a gente tem que... Eu gosto daquela frase assim, ciência não é opinião. Não é opinião. Não é um cara que formou em alguma... Por exemplo, neuropsicólogo que teve uma opinião sobre... Não, houve um estudo
que baseou sobre ele isso. pensa assim, será que? Aí ele vai comprovar, ele vai pegar uma amostra, ele vai pegar um grupo controle, ele vai testar isso, ele vai pegar uma amostragem grande, aí ele vai testar a hipótese dele, aí vai vir um cara lá da Rússia e vai falar assim, será? Aí ele vai testar a hipótese dele, aí vai vir um cara lá do Japão e falar assim, será? Então isso que vai acontecer. É isso que a ciência faz, gente. A ciência é o que a gente tem mais próximo da verdade. Não é a sua opinião. Não é a opinião daquele influencerzinho que diz ter TDAH e que às vezes diz ter TDAH sem ter um laudo. Entendeu? Diz ter TDAH por, sei lá, o quê? Entendeu? E é lógico que existem pessoas que são diagnosticadas de forma correta, mas eu vejo muito na internet pessoas que se dizem com TDAH e sem fundamento, assim, só por ter algum sintoma ou outro. É uma coisa interessante que a gente pode até discernir aqui sobre a questão, assim, TDAH não é um teste que você faz na internet. Não. TDAH não é uma opinião que o cara vai no consultório uma vez e descobre, né? Descobre, de jeito nenhum. O TDAH, ele é você vai fazer... Ele não é um exame físico, gente, por favor. Você não vai fazer o exame de sangue e falar, TDAH, positivo. Positivo. A pessoa também... A neuro adora fazer isso. E o neuro vai falar assim, você tem uma suspeita de TDAH? Eu falo isso porque tem alguns profissionais, assim, que adoram fazer isso. Chega, vou fazer um examezinho de neuroimagem. Fala, não, gente, porque não tem uma alteração física que você vira e fala assim, existem quadros, existem demonstrações que apontam, tipo assim, olha, gente, é diferente, o funcionamento no cérebro é diferente, mas só isso basta para você dar o diagnóstico de uma pessoa de TDAH? Não, porque o exame é clínico. Você avaliar a pessoa desde a infância, você fazer uma avaliação longa com ela, do histórico de vida dela. Então, assim, não tem como você dar um diagnóstico, fazer, fiz um exame aqui de imagem, fiz um exame de sangue, fiz um exame, conversei com uma pessoa, fiz um teste na internet e isso me deu TDAH. Não, não é assim. Porque o tratamento não é simples, o TDAH não é uma coisa simples. Chama transtorno, porque ele causa um transtorno na vida das pessoas. A gente tem que não romantizar o TDAH, como muitas pessoas fazem. Eu já vi muitos profissionais da saúde romantizando o TDAH, que não pode acontecer, porque ele é um transtorno na vida de muitas pessoas. Eu já vi, eu desconheço pessoas com TDAH que você fala para ela assim, olha, o que você daria para não ter TDAH? Você daria o seu braço para não ter TDAH? Daria. Você daria 50 anos da sua vida pra não ter TDAH? Daria? Tá, até vai brincar com aqueles memes da internet. Você lutaria com 4 macacos e não ter TDAH? Daria. Você encararia o Darth Vader para não ter TDAH? Sim. Porque é uma coisa difícil. Não é uma coisa sofrida. Não é porque você tem que você vai morrer por ter. Mas causa prejuízo na vida da pessoa, em pelo menos 2 áreas da vida. Tchau. TDAH, ele traz prejuízo significativo na vida da pessoa. Tem gente que não forma porque tem TDAH. Porque é burro? Não. Por favor. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que fazia parte da minha pergunta, mas eu já quero pegar esse gancho. TDAH não tem nada a ver com QI, com inteligência, com burrice, com essa coisa. Não, tem gente, inclusive, que tem altas habilidades e que tem uma dificuldade extrema em formar. Por quê? Porque chega na sala de aula, aquela matéria é extremamente idiota, extremamente imbecil, extremamente sem significado, e ele não quer estudar. Simplesmente acha que dali é imbecil e não quer estudar. E não vê propósito em estudar. E organicamente aquilo dali é difícil para a pessoa. É diferente de uma pessoa neurotípica que vira e fala assim, que matéria chata. Mas eu tenho que estudar. É completamente diferente. Uma pessoa com TDAH, ela organicamente não consegue fazer aquilo. Ela tem uma paralisia cerebral.
Ela tem dificuldade naquilo. E aí, às vezes, a pessoa não consegue formar. Ou ela vai... consegue com muito custo fazer o 2º grau. Aí vai fazer faculdade. Começa na faculdade. Nossa, é extremamente legal. Ai, ficou entediante. Aí muda pra outra. E muda pra outra. E muda pra outra. E muda pra outra. Que vira aquele eterno estudante de faculdade que não forma em nada. Que é sempre pulando de curso. Que sim, fica sempre pulando de curso. Aí a pessoa fica assim, fulano é burro, fulano é... E não é, não sabe porque o que é da vida, né? São caminhos diferentes no cérebro, são estruturas diferentes que você utiliza e não tem nada a ver. Você não enxerga um propósito naquilo que você está estudando, o TDAH, e ele não estuda, ele não vai para frente, porque ele não vê propósito naquilo. É uma coisa muito importante a gente entender o TDAH nesse sentido. É legal. Aí você falou da área de estudo, né? Isso. Quais outras áreas que você pode indicar aí? Que eu sei que tem... Não é mais de uma área, né? Normalmente, que a pessoa tem um prejuízo. Ah, todas. É porque o TDAH... É porque assim, fica... Por exemplo, área de relacionamento, né? Acredito também que é bastante impactante. O TDAH ele é afetado em todas as áreas. O TDAH ele é afetado em relacionamento, sim. Por quê? Porque ele é muito impulsivo. Então, tipo assim, você chega pra uma pessoa com TDAH e fala assim, nossa, você acha que eu engordei? Acho. Ai, meu Deus, eu fiquei... Uma pessoa neurotípica fala assim, não, talvez esteja um pouco mais inchada, o período. Contorna, né? Entendeu? A pessoa contorna, a pessoa ela tem uma habilidade social que o TDAH ele não desenvolve. Você pergunta, ele responde, ele fica assim, aonde foi que eu errei, gente? Falta filtro. Falta um filtro ali e às vezes a pessoa responde no meio da resposta, ela fala assim, meu Deus do céu, não tinha que estar respondendo isso. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade no controle inibitório. Real. E é uma dificuldade difícil mesmo. E uma dificuldade difícil ficou horrível, né? Mas é isso aí. É uma coisa muito complicada. Mas pro TDAH é uma dificuldade difícil. Mas é muito complicado. É que são várias dificuldades. Na vida o TDAH já dificulta. Mas é muito complicado. Então você vê assim, por exemplo, criança ela já tem um controle inibitório muito complicado, muito complexo. E aí, você vê a criança... guarda segredo. Aí você chega para a criança e cutuca ela, o controle inibitório dela para contar aquele segredo é muito baixo. É tipo, atende o telefone, fala que eu não estou. A mamãe falou que eu não tô, que ela não tá. Mas assim, há coisas mais sérias, inclusive, entendeu? Então ela tem uma dificuldade de guardar segredo. Então ela fica naquele controle impulsivo de guardar ou não segredo, é muito complexo. Então, aí você tem uma dificuldade de criar amizades. Tipo assim, eu não posso confiar no fulano. Fulano é muito grosso, fulano é muito ríspido, fulano é muito... Aí começa a criar uma imagem e aí eu falo que assim, na vida a gente tem que respeitar muito a navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? É sempre a explicação mais simples, é a explicação mais correta, com exceção do TDAH. Porque assim, fulano é muito grosso. Ele não é grosso, ele foi sincero. Você perguntou uma coisa e ele respondeu. Só que o TDAH, ele não tem filtro. Então, ele para criar aquele social de, eu tenho que responder a coisa com mais palavras para ser mais aceito. Eu falo isso porque eu falo isso com os meus clientes. Eu falo assim, responde o que você gostaria e depois escreve aquela mesma frase com o maior número de palavras que você consegue e aí você vai ter uma resposta adequada. Entendeu? Aí a pessoa vai criando aquele controle de responder a coisa, vai criando isso tudo, ela vai desenvolvendo num processo com terapia, né? Ela vai desenvolvendo esse processo dentro de social, então ela vai melhorando esse traquejo social, né? A gente vai entrar um pouquinho bem nessa questão da terapia, tudo, um momento assim, para as pessoas
Você que tá ouvindo a gente já quer saber, como é que é? Como é que faz? Calma, Eu tenho, ainda não calma. cheguei nessa Vamos parte. desmistificar algumas coisas, vou chegar lá. Mas ela tem, por exemplo, muito descontrole financeiro. Por quê? Porque ela vê uma coisa, ela quer comprar. E aí ela gasta, ela quer investir numa coisa, ela vai... Aí chega o final do mês E aí, tipo assim, o dinheiro nunca dá para aquilo que ela quer comprar, para aquilo que ela vive, nunca. Se ela ganha 10 mil, ela gasta 12, se ela ganha 12, ela gasta 15, se ela ganha 15, ela gasta 20, e é sempre assim. Ela não tem controle, as pessoas com TDAH, elas têm uma expectativa de vida mais baixa. Por quê? Porque elas não vão ao médico. Elas não lembram que elas têm que voltar, por exemplo, vai marca com o médico. E o médico pediu para você voltar daqui a 6 meses. Aí a pessoa esquece e volta. Eu tinha que voltar no médico 3 anos depois. Ou não lembra que tem que fazer um exame de sangue, uma coisa periódica. Mulher tem que ter uma rotina de voltar ao médico sempre, não lembra de retornar ao médico. Tem também a questão tá com aquela dorzinha, vai ignorando a dorzinha, finge, tá bom, e fica aquele incômodo até a coisa explodir. Entendeu? Então, assim, também tem mais comportamento de risco, é mais impulsivo, faz coisas mais impulsivas. Isso é uma coisa que a gente até discutiu fora daqui do negócio, sobre a questão de uma tese onde é que essa questão de impulsividade, essas coisas, foi uma coisa evolutiva, né? Como é que o TDAH... Porque o TDAH tá presente no ser humano desde a pré-história, vamos dizer assim, né? Ele é uma coisa genética, né? Genético. Mas como é que esse gene ele chegou até os dias de hoje? Porque a gente sabe que tem gene que não veio, que não passou, né? A gente tem coisas que... Por que ele não foi selecionado, Porque né? Exatamente. E como é que o TDAH, lógico, existe uma teoria e tal, mas ele chegou aqui e se pensa sobre isso, né? Porque foi uma coisa que até eu mesmo me questionei por muito tempo. Eu falei assim, gente, como é que esse transtorno não foi selecionado, né? Porque a pessoa é impulsiva, a pessoa não se cuida direito, a pessoa... Por que essa pessoa sobreviveu, gente? Como que esse gene foi passado para frente? Mas é porque eram pessoas que elas eram mais... elas tinham mais coragem na hora de ir à caça, elas tinham mais coragem na hora de enfrentar algum perigo ou de conhecer novos caminhos, ou por pensar demais. O TDAH, isso é muito interessante, o TDAH, ele pensa em tantos cenários, em tantas possibilidades, que eu nunca vi um TDAH que não fosse extremamente criativo. Então ele pensa em tantas coisas que ele vai criando cenários, e ele vai bolando coisas novas que ele pode fazer, e isso vai passando para frente, porque vai tornando essa pessoa mais atraente no grupo, né? Então, por isso esse gene foi passado para frente. Algumas invenções, provavelmente veio do pessoal do TDAH. Provavelmente. Tipo assim, eu acho que dá pra construir uma coisa redonda que a gente consegue colocar na carroça e transportar melhor. Alguns gênios da história a gente suspeita que tem o TDAH. Legal. Quais? A gente pode falar de Da Vinci, por exemplo. A gente pode falar... a gente não dá muito pra citar, né? Da Vinci é um cara bem TDAH, porque além das invenções, ele tem um monte que deixou pra trás, né? Que não continuou, né? Ele começava e não terminava as coisas, né? E ele era bem birrento também. Tinha, eu acho que tem Todd gigante. Eu lembro que eu fui numa exposição de Da Vinci, eu acho que foi até passando por aqui, né? Exposição, assim, coisas de Da Vinci. Nós que não eram as construções, mas era falando sobre ele, né? E vários rabiscos. Tinha um rabisco lá de seria o primeiro helicóptero. Então, assim... Ele pensava as coisas, ele criava as coisas, ele começava uma obra e o pessoal falava assim, vamos ali. Aí ele... bom, tchau. Muitas das coisas estavam só no rabisco. Ele abandonava muitas coisas. Então, tipo assim, era uma pessoa extremamente criativa, extremamente curioso, né? Porque o TDAH, ele tem um hiperfoco muito grande. Então, tipo assim... Então, eu tenho que fazer essa coisa hiperrealista. Como é um músculo? Como é a posição de uma mão dobrada? Ela é assim? Então, deixa eu estudar a musculatura dessa mão. Então, que uma das teorias é que era impossível
o Da Vinci pintar o que ele pintava, esculpir o que ele esculpia, fazer o que ele fazia, sem um conhecimento profundo de anatomia, né? Então, assim, imagina, uma pessoa com TDAH tem um hiperfoco de, meu Deus, eu quero escarafunchar aquilo dali até não saber muito. Esquece das outras coisas. Esquece das outras coisas. Então, ele aprofundou demais. Então, a habilidade que ele tinha no desenvolvimento das obras dele, muito daquilo era do estudo que ele tinha. Muito do que ele foi largado para trás foi isso também. E aí ele interessou por outra coisa. Ele interessava por outra coisa. Por isso. Vamos por aqui. Tá. Eu queria voltar no ponto da internet, porque quem já é ouvinte do podcast, o último episódio saiu antes da pandemia, né? Então, esse primeiro episódio tá saindo bem depois da pandemia, né? E a gente tá falando muito sobre rede social, né? E eu acredito, talvez você pode até passar um pouco isso, sobre como que a pandemia, que as pessoas ficaram mais dentro de casa, a comunicação era mais online, né? O pessoal utilizou mais redes sociais, mais stream, então assim, a internet, ela foi um ponto de unir a sociedade, a humanidade, nesse sentido. E isso também foi um fator muito para desencadear alguns mitos, né? E aí eu queria puxar não só, você trazer alguns mitos, desses mitos que se envolveram na internet, que estão aí até hoje, a gente vê gente falando, mas eu queria falar também sobre a questão que pouca gente se fala, que é o TDAH adulto. E se fala muito sobre TDAH infantil, hoje você encontra, mas TDAH adulto, se fala muito pouco. Então, assim, são duas perguntas. Tá, primeira coisa, TDAH não é invenção de agora. Isso é uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla. Quando eu tava fazendo o diagnóstico de TDAH, eu não faço mais hoje em dia, mas a pessoa chegou, quando eu tava fazendo verificação, a pessoa falou assim, ela tá nessa modinha, né, de TDAH, esse trem de agora. Eu falava assim, gente, não é trem de agora. Primeiro que eu fui diagnosticada na década de 80, né? Eu sou uma pessoa com TDAH. Eu fui diagnosticada na década de 80. O negócio foi difundido mesmo para ciência, larga escala, em 1902. Ele foi descoberto, o primeiro registro dele na ciência foi em 1775. Então, tipo assim, o negócio existe desde muito tempo. Foi difundido junto com as redes sociais? Foi difundido junto com as redes sociais. O primeiro remédio foi em 1940, então não é uma coisa de agora. Chegou o remédio, chegou no Brasil muito tarde, foi em 1998. Nossa, muito recente. Ontem, né? Muito ontem. Nossa. Muito ontem. Tem gente que nasceu com o remédio chegando aqui, né? E ainda tá em plena atividade universitária, vamos dizer assim. Então, tipo assim, o remédio chegou aqui há pouco tempo, a difusão dele aconteceu há pouco tempo, mas ele existe há muito tempo. O que acontece? Também existem muitos mitos, assim, do TDAH. A pessoa com TDAH, ela é sempre distraída. Ela é muito distraída. Não, gente. TDAH não necessariamente é muito distraído. Até porque, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, o nome do TDAH é o pior nome que existe. Isso é uma discussão larga escala dentro da ciência. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é porque déficit de atenção e hiperatividade são duas coisas que enchem o saco de quem convive com as pessoas que têm esse transtorno. Mas ele é uma disfunção das funções executivas do cérebro. O que é a função executiva do cérebro? É o executor do cérebro, é quem executa o cérebro. Então, você tem uma disfunção no cérebro, então vai muito mais além do que a própria atenção e a própria hiperatividade. São muito mais coisas, né? Então, a pessoa, às vezes, se você dá para o TDAH alguma coisa que é muito legal para ele, então, por exemplo, me bota para estudar alguma coisa de TDAH, que é o meu hiperfoco. Eu sou apaixonada por estudar qualquer coisa de TDAH.
eu vou ficar horas estudando. Me bota pra ver alguma coisa que eu gosto muito. Vídeo de gatinho. Eu vou ficar horas vendo vídeo de gatinho. Me bota pra falar sobre economia. Eu já vou ver por 2 minutos. E mal. Entendeu? Porque já não é uma coisa que eu domino tanto. Me bota pra falar sobre programação. Entendeu? Não é. Então a pessoa não é sempre desatenta. Então você chega e fala assim, mas o fulano presta tanta atenção naquilo que ele gosta. E é legal a gente falar que não é um superpoder, né? Porque não é porque superpoder é o quê? Você liga e desliga, né? Eu vou voar a hora que eu quiser. O hiperfoco não é hiperfoco a hora que você quiser com o que você quer. Eu vou estudar física quântica. Vou ligar meu hiperfoco agora. Não é assim, gente. Assim. Então, assim, esse é um mito. Esse é um mito que a gente vê na internet. Gigante. Sobre o superpoder. Né? Não é um superpoder, gente. Não é um superpoder. Quem dera a gente pudesse ligar e desligar as coisas. Tipo assim, ups, liguei, ups, desliguei. Isso não existe, gente. Não existe. Então, tipo assim, mas a pessoa tem TDAH, ela é tão quietinha, gente. Existem 3 tipos de TDAH. Existe TDAH tipo desatento, que a pessoa, ela tem a hiperatividade no cérebro. A pessoa tá olhando pra você e não tá olhando. Ela tá viajando nas ideias dela. Mas ela tá quieta. Fisicamente, ela tá quieta. Então, é a pessoa tipo desatenta. É a pessoa tipo combinada, que ela tem as 2 coisas. Ela tem a hiperatividade, mas ela já é adulta, já aprendeu com o social, já aprendeu a se conter socialmente. Então, ela consegue manter a hiperatividade dela em alguma outra coisa, fazendo algum outro movimento muito discreto que você não percebe. E aí, você não passa muito, muito quieto. E tem a pessoa que é hiperativa, que parece aquele esquilo elétrico. Aí você vê a hiperatividade na pessoa. Mas existem pessoas que são hiperativas e não têm TDAH. Por isso, mais uma vez. Por isso você tem que fazer o diagnóstico correto. São várias, né? Não é um dia que você sai. Vou separar esse dia pro meu diagnóstico. Não é assim. Não é assim. É uma bateria. Gente. É uma bateria de exames. Você tem que fazer um diagnóstico. Você vai fazer um exame. Quando você vai para um neuropsicólogo para fazer a avaliação, você às vezes fica 2 meses fazendo a avaliação e ainda vai fazer uma segunda avaliação com um psiquiatra. Entendeu? Então, com um médico, com um profissional da saúde. Isso aí serve tanto para o TDAH infantil quanto para o adulto, né? Quanto para o idoso. O idoso é mais complicado de fazer, viu, gente? Por quê? Porque parece assim, você envelheceu, a essência esquece de você. Isso é um mito, né? Isso é um mito, né? Que, eu tenho TDAH hoje, tô com os 40. E vou chegar aos 70, uma coisa sem TDAH. Não, gente, porque acontece? Só em 1986, isso também é outro dia, descobriu-se que o TDAH ia para a vida adulta. Outro dia. Por isso a ciência se dedicou tantos anos e se dedica até hoje tanto a TDAH no estudo infanto-juvenil, pouco a estudos de TDAH adulto e quase nada em TDAH idoso. Inclusive medicação, viu, gente? Inclusive a medicação. A medicação, quando você pega o estudo dela, raramente ela passa dos 60 anos. Pra eu te falar a verdade, acho que nem passa, viu? E aí, legal você falando sobre TDAH infantil e adulto. Existe diferença, assim, são diferenças, assim, que... Porque a gente, aí voltando lá naquela coisa, a gente ouve muito sobre TDAH infantil. Fala muito. Na escola se fala muito. Quase que virou um mito, né? A pessoa, TDAH. Mas qual que é a diferença TDAH infantil com TDAH adulto? Como eu trabalho só com TDAH adulto, chega até mim muitas pessoas que foram diagnosticadas com TDAH, porque os filhos foram diagnosticados com TDAH, e como é genético, fala assim, meu Deus, isso não é normal.
Não é normal ser assim? Não, isso é TDAH. É um alívio, né? É um alívio. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu sou assim. Agora eu entendi. Agora as coisas encaixaram. Agora as coisas fazem sentido. Então, existem sintomas. O Barclay, ele fez um estudo. Existem 2 estudos gigantes dentro da psicologia, que são estudos que duraram 27 anos. Maravilhoso, eu adoro esse estudo. 7 anos já é 27 anos de estudo com crianças que chegaram até a vida adulta e com mais de 1.000 pessoas. E esse estudo, ele tem o grupo de TDAH, um grupo controle de pessoas que não tinham TDAH e um grupo controle de pessoas que tinham transtornos mentais e que não tinham TDAH. Então, tipo assim, é o estudo perfeito. Eu acho que ele é o estudo perfeito. E aí eles questionaram, tipo assim, uai, mas será que... Uai é a gente, tá, gente? É o maneirinho da gente. Você que tá no Brasil, você sabe que o mineiro tem o uai. O uai é uma expressão que é muito importante, porque ela tem vários significados. Você precisa do contexto. Nessa questão, assim, é tipo assim, explodir a cabeça. Bolas. Ora bolas. Assim, abre-se um mundo, né? Será que existem sintomas que são exclusivos da vida adulta? Sim, existem sintomas que são exclusivos da vida adulta. Porque existem sintomas que não transpõem da infância. Por exemplo, a hiperatividade em crianças. Crianças, você vê aquelas crianças que são hiperativas, que parece que daqui a pouco tá escalando o teto, tá andando... Conheço muito bem. Tem uns Gabriel da vida que são assim, viu? Nossa, gente, todo Gabriel é assim. Aquelas crianças que você fala assim, meu Deus, você tava aqui há 2 segundos atrás, como é que você tá pulando o muro? Desculpa quem tem um filho, Gabriel, mas assim... Gente, Gabriel é sentença. É sentença. É um mito, viu, gente? É um mito que a gente tá propagando aqui, mas é... Mas assim, mas quando você vai crescendo, a pessoa vai te olhando tanto, a criança que tem hiperatividade, que ela vai dando uma controladinha. Então, na vida adulta, se dá uma controlada. Mas existem coisas que, por exemplo, criança não ganha dinheiro. Então, o descontrole... Mesada não é dinheiro, nem toda criança ganha mesada, tá? Mas ainda assim, mesada vem de pai. Pai. O descontrole... Não deveriam trabalhar para ganhar dinheiro, tá, gente? Não deveriam. O descontrole financeiro, ele é exclusivo do TDAH adulto. A direção perigosa, criança não dirige. Quem dirige é adulto. Então, direção perigosa... Gente, adoro falar da direção perigosa. É a parte que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque o adulto com TDAH, quando você vira pra ele e fala assim, então, você tem uma direção perigosa? Ele fala assim, não tem uma direção perigosa. Inclusive, se você for olhar na média, eu dirijo até um pouquinho melhor que o normal. Todo mundo que fala isso já desconfia. Isso é estudo científico, viu, gente? Isso não sou eu falando, isso não é a Lúcia falando. Isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião, isso é estudo científico. E aí você vai pegar, a pessoa tem mais multa que o normal, mais acidente que o normal. Então, tipo assim, é dado científico, tá, gente? Então, me desculpem, TDAHs, não taquem pedras, não venham com tochas atrás de mim, então, por favor. Então, também tem múltiplos casamentos. Então, são aquelas... Criança não casa, não se relaciona. Pelo amor de Deus, criança não casa. Não casa, não se relaciona, não tem vida. Por favor, né? Felca já falou, já deu o recado, viu? Por favor. Criança, então, relacionamento, múltiplos casamentos. Então, vida de risco, gente. Pelo amor de Deus. Elas... tem comportamento sexual de risco, então tem também um comportamento de vida de risco, então são pessoas que estão mais ligadas a esportes, não é que estão ligadas a esportes radicais, mas elas praticam
algumas coisas mais radicais, não necessariamente esporte mais radical, mas se arrisca mais nas coisas, entendeu? É tipo assim, né? A pessoa faz trilha de moto ou de bicicleta. Existe aquela trilha, a pessoa, e se eu pegar por dentro do mato aqui, descer aquele morro? Isso. Vai ser mais emocionante. Vai ser mais... vambora. Não, gente. A gente tem uma amiga em comum, chamada Ana Gabriela. Só um parê. A gente começou a andar assim de patins, né? Em grupos. E todo mundo começando, né? Todo mundo já com mais de 40, menos ela, que ela tem 30 e poucos. Né? Tem 30 e poucos, não, tem menos de 30. Menos de 30. Menos de 30. Mas o fato é o seguinte: a gente tá andando de patins, o lugar que a gente anda, assim, ele tem plano, mas tem uma parte lá que é um morro, onde é que as pessoas que têm mais agilidade descem. Né? E aí uma pessoa do nosso grupo que tem um pouquinho mais de agilidade falou, eu acho que eu já estou bom poder descer. Pessoa atípica. Aí ela tava conversando com essa pessoa e foi subindo com a pessoa. Foi subindo. E foi descer o morro. Quando tava lá em cima, foi descer o morro. Final da história, ela derrubou as duas pessoas, se capotou. É isso. Não, essa pessoa é terrível, gente. Ela é tipicazinha. E ela tá escutando a gente. Ela é tipicazinha. Bem causa acidente. Não desafia, não. Então, tipo assim, ela tem, tem um comportamento mais... que desafia um pouco mais as leis da física. Então, tipo assim, são pessoas que têm um comportamento mais de risco. Sexual e de saúde. Então, são pessoas que vivem menos. Estudo científico. Gente. Tá, gente? Ciência. Por isso que é importante fazer um tratamento. Por isso é importante fazer um tratamento. Por isso é importante você fazer acompanhamento neuropsicológico, fazer acompanhamento psiquiátrico e, para você, no mínimo, ter qualidade de vida, atividade física. E aí, assim, antes da gente voltar no assunto, é legal de falar assim, a vida normal com TDAH? Não. Sendo sincera, não. Não tem, porque TDAH não tem cura. TDAH não tem uma coisa que você faça que você se livre nisso. Que você se livre do TDAH. Não existe isso. Então, tipo assim, não tem vida normal com TDAH. Existe uma vida com um pouco mais de qualidade de vida. Então, tipo assim, você tem, fazendo atividade física, fazendo psicoterapia e fazendo acompanhamento psiquiátrico, você pode ter uma qualidade de vida absurda. Mas ter uma vida 100% normal, não. Porque você não tem um cérebro 100% normal hora nenhuma. Então, não adianta você ter uma ilusão de que você vai ter uma vida 100% normal, porque você não vai ter. É extenuante você viver uma vida assim e é depressivo você viver uma vida assim. Fora que o TDAH, ele tem comorbidades. Então, o TDAH... Ele não vem sozinho, né? Ele não vem sozinho. Vem. Dizem que vem. Isso daí é uma coisa da ciência que eu ainda não vi. Não passou pela sua mão, paciente. Não passou pela minha mão, 18 anos, 23 anos de formada em psicologia, 18 anos de experiência com TDAH. Eu nunca passou por mim um único serzinho com TDAH que só tenha TDAH. Purinho, né? TDAH purinho. Não tem. Nunca vi. Diz a ciência que tem. Nunca vi esse unicórnio. Mas, assim, TDAH quase sempre, assim, em 80% dos casos, tem uma comorbidade, tipo uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, um transtorno do sono, um transtorno alimentar, porque o cérebro não funciona de uma forma adequada, de uma forma normal. Ele não produz os neurotransmissores como um cérebro comum. Então, é lógico que ele não produzindo esses neurotransmissores de uma forma comum, ele também vai afetar outras áreas. Se não por isso, você tem um social muito complicado. Você tem um social muito complexo. Então, tipo assim, você tem uma vida social que te exige muito. Às vezes, você tem que ter um alto desempenho e você está sobrecarregado com tudo aquilo que o TDAH te demanda e uma vida social
que pesa. Legal. Entendeu? Ó, só pra gente poder falar mais sobre alguns mitos, né? Eu queria fazer um bate-bola bem rapidinho aqui, pra gente poder chegar pro tratamento. Eu queria falar sobre um mito que me irritou. Por favor. Esse me irritou profundamente. Rolou na internet, recentemente, um delírio que eu não entendi que delírio que foi esse, de onde tiraram que TDAH tem um superpoder de desfocar. Como é que é? Como é que é? Desfocar com os olhos. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, da onde que a pessoa tirou essa cachaça? Eu falei, meu Deus, gente, que é isso? Eu acho que isso serve principalmente aí, não só para TDAH, mas para tudo que você vê na internet. Gente, uma pessoa falou, e outra pessoa falou, outra pessoa falou, outra pessoa falou. Eu fiquei assim, não, mas que cachaça que é essa? Eu fui procurar na literatura, eu falei, de onde é que saiu isso? Legal você falar desse, uma pessoa falou, outra pessoa falou. Não é só porque tem várias pessoas falando que é real na internet. Não, então, assim, você tem que ter senso assim. Sabe, seus pais lá atrás falando, não acredita em tudo que você ouve, vai buscar informação. Os mesmos que acreditam hoje em dia em tudo que falam na internet. Lembra dos seus pais lá antes deles serem um celular, antes deles serem um smartphone, né? Que eles falavam, gente, não acredita em tudo, não acredita mesmo não, procura informação, vai ver essa ciência, você tem estudo sobre isso, né? E aí, bate bola rapidinho aqui pra gente falar sobre alguns mitos. A gente vê, voltando para as redes sociais, para os mitos, tratamento natural. Tem tratamento natural para TDAH? Não. Nunca teve, eu queria que tivesse, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa intolerante à medicação do TDAH. Não existe tratamento natural para TDAH. Infelizmente, gente, eu queria que tivesse, não tem. Mas existe o tratamento que você faz com acompanhamento neuropsicológico, que é um tratamento natural, e existe a atividade física, que é um tratamento natural, mas isso é o que você pode fazer sem a medicação, quando você é intolerante à medicação. Não existe um floral. Não existe um floral, não existe um cogumelo. Não existe um chá que você vai tomar, uma comida, uma dieta. Não existe uma dieta, não existe uma acupuntura, não existe... Eu queria que existisse, gente. Eu sou a primeira pessoa a estar na fila que existisse um tratamento natural. Lembrando também que se aparecer alguma coisa, ela precisa passar por um processo científico, né? Então, se a pessoa chega e fala, olha, essa plantinha aqui vai curar os... Você não vai precisar mais tomar o seu remédio TDAH. Não faça isso. Cara, isso. não faça isso. Por quê? Não faça isso. Essa planta tem que passar por um processo científico, aquele composto daquela farmácia. Não quer que você saiba. Pelo amor de Deus, gente. Não cai a indústria de wellness ganha 3 vezes mais que a indústria farmacêutica por conta dessa frase. Vamos lá. Mais um mito. TDAH afeta a inteligência. A gente já falou, mas afeta de uma forma assim de mensurável? Não. O que pode acontecer é afetar a expressão dela. Então, tipo assim, a pessoa é extremamente inteligente, mas aquilo dali não é interessante para ela, ela não vai estudar aquilo dali, e aí a nota dela vai ser ruim. Então, a expressão da inteligência não vai aparecer. Uma pessoa esquecida, descontraída, que tem agitada, distraída, sempre uma pessoa com TDAH? Não. Ela pode ser só uma pessoa distraída. Ela pode estar apaixonada, ela está distraída. Ela pode estar ansiosa, ela está distraída. Ela pode estar nervosa, ela está distraída. E aí ela tem um monte de coisa que não justifica o TDAH. Mais uma questão para se fazer um diagnóstico correto. Na Vale de Oca. Porque aí, mais uma vez, né? A pessoa pode ter o TDAH e tá fazendo a pessoa tá fazendo um tratamento de TDAH, sem que, na verdade, ela tem uma ansiedade só. Não, e aí não funciona, E não gente. funciona. Não funciona. É a coisa mais louca do mundo. As pessoas querem tomar remédio para TDAH, porque o remédio para TDAH aumenta a inteligência. Eu vi muito isso na internet. Não tomem remédio para TDAH, porque ele não aumenta a inteligência, porque se aumentasse ia ser uma delícia. Mas não aumenta a inteligência, é um placebo, e as pessoas que tomam remédio para TDAH
existe um risco real de um surto psicótico, gente. Não façam isso com vocês. Tá precisando aumentar a concentração, tá precisando melhorar. Existem outros meios que vocês podem usar, inclusive naturais. E aí é realmente natural e é realmente com evidência científica que vocês podem fazer para melhorar seu desempenho no estudo. Não precisa ficar tomando remédio que causa risco de surto psicótico, não. Legal. Para finalizar esse mito aqui, que eu acho que às vezes até meio bizarro, né? Mas ele tem e tá lá, você passa por ele, você vê. Existe diferença física entre uma pessoa com TDAH e uma pessoa sem TDAH? Quem dera. Não, porque isso é muito fácil. Você olha pra pessoa e fala assim, ela tem ela levanta, uma protuberância. Ela levanta assim. Ela tem uma protuberância aqui na testa, ou ela tem um mindinho junto aqui. Ela tem uma corcunda. Ela tem uma corcunda. Não tem nada, gente. Você olha pra pessoa e fala, normal. Você conversa com a pessoa, normal. Você fala, não tem nada que evidencia. Você olha pra pessoa e fala assim, você olha pro dedo e fala, não tem uma preguinha picante ali. Não tem nada. Absolutamente nada que evidencie que a pessoa tem TDAH. E aí você fala assim, mas você é tão normal? Como assim você tem TDAH? Eu tenho normal, ódio dessas frases. Normal. Não, é igual aquela frase, todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Meu Deus, não. Mata. Não, gente. Se você é essa pessoa, gente, deixa de ser a partir desse momento, tá? Por favor. E aí eu quero entrar num ponto que eu acho que a maioria do pessoal tá ouvindo quer fazer. Como é que é a jornada uma pessoa que tá com uma suspeita de TDAH? Ou seja, pode ter sido filho, pode ter... eu tenho alguma dessas coisas que a Lúcia falou aqui na vida social, financeira, não sei o quê. Mas essa pessoa tá com uma suspeita, qual que é o caminho dela até chegar em você e você começar a fazer esse tratamento? E qual que é esse tratamento? Então, assim, qual que é essa jornada? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o diagnóstico. O diagnóstico é feito com neuropsicólogo ou com psiquiatra, ok? Fez o diagnóstico, começa um tratamento. Aí você vai olhar e vai verificar se se há compatibilidade de você fazer o uso da medicação, o que não é muito difícil. A maior parte das pessoas são tolerantes à medicação. É raríssimo as pessoas que não são tolerantes à medicação. Então, eu falo, gente, usem a medicação. Nem que seja para você saber como é que uma pessoa neurotípica funciona. Não gostou? Descarta, ok? Faz uso da medicação, mas não adianta nada você ter um carro funcionando se você não sabe dirigir, ok? Aí você entra com a psicoterapia, que a psicoterapia, a neuropsicoterapia, ela vai te ajudar a criar esquemas para você resolver questões da sua vida, ou na vida profissional, ou na vida pessoal, ou em tudo isso, né? Em tudo que você demanda, que o TDAH trouxe prejuízos na sua vida. E também vai fazer atividade física, isso eu vou sempre bater na tecla, gente, isso daí não adianta. Quer fazer tratamento comigo, vai me ouvir falando de fazer atividade física o tempo todo. Por quê? Porque atividade física reduz em 30% os sintomas do TDAH. Então, tem que fazer atividade física. Faz atividade física para você ter uma qualidade de vida. Então, tratamento psiquiátrico, tratamento neuropsicológico e atividade física. Aí sim você traz qualidade de vida para uma pessoa que tem TDAH. Então, assim, resumindo, um psiquiatra, um neuropsicólogo vai fazer o diagnóstico. Isso. E vai receitar o remédio, né? O psiquiatra. O psiquiatra, viu, gente? É o psiquiatra que receita o remédio que vai ser. E aí a pessoa vai para a psicoterapia, né? Isso. Que é onde você entra, Isso. né? Que você vai fazer esse trabalho de gestão nas partes onde é que ela precisa, né? Que é um tratamento que ele tem uma duração, né? De média a longa, né? Na verdade, às vezes até com constância, né? Depende muito do caso, né? Tem até alguns objetivos, né, que você faz, né, que são objetivos, passar um concurso, né, ou fazer faculdade, né, para aquela pessoa que está querendo entrar na faculdade, né. Então, e aí eu quero que você faça agora o nosso Momento Jabá.
Momento Jabá. A gente vai fazer uma vinheta ainda. Mas aí eu quero que você passe não só onde que as pessoas te encontram na rede social, né? Nós vamos deixar também o seu contato nas descrições aqui do nosso podcast, mas eu quero que você fale também e como é que é o seu processo, né? Que não é só, eu quero, pronto, e vou começar o tratamento, né? Você tem uma pré-avaliação também, né? Então vamos lá, você pode entrar na rede social Neuropsicóloga TDAH. Também vou deixar os contatos com você, para você entrar em contato na descrição. E aí você vai entrar em contato comigo, eu vou conversar com você. O primeiro contato que você vai ter comigo, gente, é muito para eu te conhecer. Então, para eu te conhecer, a gente conversa um pouquinho. Esse primeiro atendimento não é um atendimento que eu cobro, para eu entender o seu caso. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega até mim e não é um atendimento para mim. Porque a pessoa vai conversar comigo, eu tô com um problema financeiro horroroso, eu vou te indicar um profissional de gestão financeira, né? Ou a pessoa tá tão encalacrada que eu falo assim, então tá, vamos primeiro procurar aqui a psiquiatra, porque você precisa fazer um diagnóstico correto. Ou você vai procurar essa pessoa aqui para fazer a sua avaliação neuropsicológica. É isso. Então, a gente tem esse primeiro contato para a gente fazer a avaliação, para eu ver também, quanto tempo, como é que é o atendimento, se é um atendimento de curto prazo, se é um atendimento de longo prazo. E aí a gente faz toda a conversa. Lembrando que esse primeiro... ele não é gratuito, É, né? Gratuito, é online, né? É gratuito. Então, assim, não é, você pode estar E é um tratamento qual que você também... beleza, vamos fazer o negócio TDAH. Você pode atender o Brasil inteiro, né? Eu posso atender o Brasil inteiro. Né? Você faz uma questão online. E para quem está em Belo Horizonte, onde você atende a pessoa? Eu atendo atualmente no Anchieta. Então, assim, você que está ouvindo a gente, tem uma suspeita ou já é diagnosticado com TDAH... que é o mais importante, principalmente adulto, né? Principalmente não, só adulto. Só adulto. Não atendo Ou seja, criança rebobinando, você que é adulto, tem TDAH diagnosticado, ou até mesmo tem uma suspeita, depois de toda essa conversa nossa, você se encaixou nessa nossa conversa, você vai entrar em contato com ela. As descrições estão aqui na descrição desse podcast e vai agendar esse primeiro atendimento. Né? E aí depois ela vai te explicar também como funciona. Esse primeiro atendimento é de orientação, viu, gente? Não é um primeiro atendimento não, é primeira orientação. Na verdade é um filtro, né? Então, filtro. no mínimo que você sai ali é com direcionamento. O mínimo, né? E aí eu quero, pra gente poder encerrar nossa primeiro podcast dessa nova fase de vídeo, de áudio bom, com nova marca, que você traga aqui uma mensagem para todos aqueles que são pais de crianças com TDAH, têm TDAH diagnosticado e que ainda não fazem o tratamento. É possível ser funcional apesar de ter TDAH. Perfeito. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite para a gente falar desse tema hoje, que tem uns pseudos conhecedores na internet, que se gera cada vez mais mito. Não é culpa de você que está ouvindo a gente ter espalhado algum mito, é culpa, assim, depois de você ter ouvido a gente, começar a espalhar mito. Aí sim, você tem um conhecimento, né? Procura a Lúcia, né? E aí eu quero falar com você. Muito obrigado por ter vindo, ouvido a gente até o final. Lembrando, para quem está interessado em estar aqui na bancada, falar de um conhecimento que é extremamente importante para a sociedade, tem um formulário também na nossa inscrição. Se você quiser patrocinar o programa, também você vai preencher esse formulário. É isso aí, galera, e até o próximo episódio. Tchau!